E eu creio que seja possível chegar a pelo menos a 3 ou 4 conclusões sobre a minha pessoa por conta da situação em que eu me permiti estar. É possível chegar a 3 ou 4 conclusões, porque se eu me permitir estar numa situação onde eu tenho de falar depois de Mark Hall, Adalto Lourenço, Ed Renekiewicz, Jason Upton e Ariovaldo Ramos, ou eu sou número um grande de um tolo, porque é uma tremenda de uma enrascada ter de falar depois desses gigantes, é uma tremenda de uma enrascada. Ou é possível que eu seja número 2, uma pessoa muito corajosa, né? Mas isso seria muito bem questionável, porque essa suposta coragem poderia estar vindo justamente da minha tolice, né? E ainda talvez por ter me permitido, né, estar numa situação como essa, é possível que eu seja, número 3, uma pessoa muito soberba, né? Talvez eu seja alguém que pensa demais de si mesmo e que entende que pode muito bem, né, se equivaler, colocar no mesmo patamar de equivalência, né, desses que falaram antes. Misericórdia. Mas eu gostaria de colocar as minhas orações a uma outra possibilidade. Eu gostaria de orar na esperança de ser alguém que vive a fé. Eu oro para que eu seja alguém que nesse exato momento ele expressa, confia no fato de que Deus é aquele que intervém em nossas vidas, independentemente do tamanho do vaso. É Deus quem vem e fala, é Ele quem vem e transforma e edifica o seu povo, independente do instrumento que seja usado, do instrumento da graça que seja usado. E é nessa ousadia, é nessa esperança, é na ousadia de quem crê no poder de Deus, que eu me coloco diante de vocês, nossos amigos, nossos irmãos, na tentativa, na busca de poder abençoar vocês. Que o Senhor continue a boa obra que Ele começou em nossas vidas, que Ele continue a aperfeiçoar-nos para a glória do Seu nome. E o que é então que o menor de todos tem a dizer nestes últimos momentos da conferência? O que é que tem ele? Eu fiquei com a responsabilidade de fazer com que você nesta noite se lembre que muito em breve, mas muito em breve, você irá morrer. Muito em breve, todos nós morreremos. E eu não digo isso para
trazer nesse momento tristeza ao seu coração. Não é muito pelo contrário, eu digo isso para fazer você se lembrar que existe muito mais vida na vida depois desta vida, na vida depois da morte, do que existe vida anterior à morte. Porque quando nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Senhor, do nosso Deus, nós fomos criados também conforme a eternidade de Deus. Eu e você, nós somos criados para sempre, para sempre, criados para viver para sempre. Nós somos seres eternos, somos seres eternos. Se não fosse assim, Deus não teria se dado. Se não fosse assim, Deus não teria enviado o seu único filho para ser morto por criaturas que haveriam de passar. Por favor, não se esqueça, você foi criado para a eternidade, você foi criado para existir muito além do nosso tempo, muito além. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Quando tudo ao nosso redor dizia que nada duraria para sempre, quando tudo ao nosso redor dizia que a morte tinha a última palavra, Jesus, o Senhor, Ele entrou na nossa história e, contrariando todas as evidências visíveis, Ele nos prometeu. Aquele que não mente, aquele que não tem mentira em seus lábios, nos prometeu que a vida continuaria, que ela não terminaria, que ela não cessaria. Não se esqueça, ela não cessa. Um profeta dos nossos tempos, ele chegou a dizer que os cristãos que mais trabalharam por este mundo foram os que mais pensaram na eternidade. Aqueles que mais fizeram por esta vida foram os que mais pensaram na outra, foram aqueles que não se esqueceram da outra. E ele disse também que foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo, é que eles se tornaram tão incompetentes neste aqui. Palavras de C.S. Lewis. Vamos fazer uma pergunta. Como seria o mundo se todo o mundo, se todas as pessoas viessem a crer na eternidade? Como seria o mundo se todos viessem a confiar nas palavras do Senhor, se todos viessem a acreditar? Como é que seria o mundo? Se todo mundo sinceramente viesse a crer, a confiar nas promessas que envolvem a vida eterna, o mundo seria um lugar completamente diferente. O mundo seria um lugar diferente, porque debaixo dessa esperança, o mundo provavelmente não iria mais tolerar a injustiça. Debaixo dessa esperança, o mundo provavelmente não iria mais tolerar que
pessoas morressem de fome, o mundo não iria mais tolerar a miséria, o desprezo, o abandono. Debaixo dessa esperança, o mundo se levantaria contra todo o sistema opressor, se levantaria contra todo tipo de exploração, a sexual, a infantil, a escravista. Enfim, o mundo passaria a ser um lugar muito diferente, muito diferente, se todos viessem a crer. Mas hoje, de forma geral, quando nós olhamos para aqueles que dizem crer, por que é que não encontramos essa mesma intolerância diante das injustiças do mundo? Por que é que os que dizem crer não apenas toleram as guerras, mas se beneficiam com elas? Por que é que os que dizem crer toleram a inércia, a falta de ação? Por que é que os que dizem crer toleram a impunidade, a corrupção? Por que toleram a intolerância diabólica dos nossos pensamentos? Por que toleram o ódio? Por que é que toleramos a ausência de fé em tantos lugares, deixando de enviar missionários? Por quê? Por que tanta tolerância por parte daqueles que dizem crer? Talvez estejamos nos esquecendo. Talvez você e eu estejamos nos esquecendo de que não fomos feitos para viver apenas nesta vida. Será que não estamos nos esquecendo? Por quê? Por que é que você tanto se dá por esta vida? Por que tanto esforço? Por que tanto estudo? Por que tanto trabalho? Tanta correria? E eu não estou dizendo que você não deva se esforçar, que não deva dar o seu melhor, fazer o seu melhor. Mas quando você tanto se esforça, quando você tanto se dá, tanto estuda, tanto trabalha, é visando o quê? É querendo alcançar o quê? Você precisa se perguntar, eu preciso me perguntar, por quê? Por que que eu corro tanto? Por que que eu estou correndo? Qual é a minha causa? Quando eu olho para o Livres, quando eu olho para tudo isso, para todo o esforço, quando eu olho para o tamanho do trabalho que é desempenhado por tão poucas pessoas, precisamos sondar os nossos corações. Qual é a nossa causa? Quando a gente olha para o passado, é fácil perceber que os cristãos de antes pensavam muito mais na eternidade do que aparentemente pensam os cristãos de hoje. Já fomos um povo que pensou muito, gastou muito tempo pensando na outra vida. Em outros tempos, quando o nosso discurso nos púlpitos não era motivado por uma teologia prática, imediatista, consumista.
Em outros tempos, quando o nosso discurso não era motivado por uma teologia funcional, por uma teologia que me obriga a ser vencedor nesta vida, nos mesmos moldes, nos mesmos padrões deste mundo. Em outros tempos, nós pensávamos mais acerca da eternidade, muito mais. Hoje deixamos de perguntar para onde vamos, o que será de nós, e passamos a perguntar para que serve Deus. E é por isso que hoje eu estou aqui, para lembrar a você que muito em breve tudo vai passar. A vida é um vapor, a vida passa num piscar de olhos. A eternidade bate a porta, a eternidade bate a porta. A gente não gosta de falar de morte, mas em outros tempos também pensava-se, falava-se mais na morte do que se pensa e é falado hoje. E uma das razões é porque naqueles tempos, em outros tempos, isso é porque em outros tempos a morte, ela era uma realidade bastante presente, a morte era algo bastante comum, sinais da morte estavam em todos os lugares, era muito fácil morrer antigamente, e continua sendo muito fácil morrer ainda hoje. Só que a modernidade, ela conseguiu criar uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de eternidade, uma sensação de que a vida, ela pode se estender ainda mais. Porque a modernidade, com toda a sua tecnologia, com todo o avanço no campo da medicina, o avanço nos tratamentos de doenças, o avanço dos tratamentos da estética, com a proliferação das academias de ginástica, com a vasta quantidade de produtos de embelezamento, com o surgimento dos botox, das cirurgias plásticas, das lipoaspirações, dos lifts, dos implantes capilares. A modernidade, com tudo isso, conseguiu construir uma falsa sensação de que a gente pode adiar a morte ainda mais. Isso é um grande engano, é uma mentira, é uma grande ilusão, porque muito em breve você não estará mais aqui, muito em breve você vai partir. A vida é um vapor, diz a palavra. Não queremos falar sobre a morte, não queremos pensar na morte, e por isso não nos preparamos para a morte. A gente pensa que porque a gente é jovem, a gente nem precisa se preocupar. Que é isso? Deus me livre, pensar em morte. É assim que a gente pensa hoje. Mas a verdade é que a gente não sabe, nós não sabemos quando e de que forma vem a nossa hora, a gente não sabe. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar de David Wilkerson. Quantos aqui já ouviram falar de David Wilkerson? Bastante gente. E David Wilkerson, ele foi um grande homem de Deus, um homem que batalhou pela causa do Senhor, que deixou um testemunho. E ele faleceu recentemente. E sabem como ele faleceu? Ele morreu num acidente de carro. Um acidente de carro.
um homem temente a Deus, um homem que deixou um testemunho de vida, que deixou um legado, um homem servo do Senhor, usado pelo Senhor, morreu num acidente de carro. E por conta da natureza da sua morte, teve gente que teve a ousadia de dizer, para justificar uma morte como aquela, teve a ousadia de dizer que para morrer daquele jeito ele devia ter algum pecado. Me perdoe, mas que pensamento diabólico. Mas como é que a gente resolve essa mistura de dúvidas, essa mistura de pensamentos e sentimentos? Como é que um homem como David Wilkerson poderia ter morrido daquele jeito? Onde estavam os anjos? Onde estava a mão do Senhor? Primeiro, a morte nunca é bela. Ela não vem com flores. Ela é nossa inimiga. Mas segundo, a morte não tem a palavra final. Não é dela a última palavra. E terceiro, e é aqui onde a coisa pega, se David Wilkerson, que foi o grande David Wilkerson, morreu num acidente de carro, o que é que impede de eu morrer com um tiro perdido na minha cabeça, com uma bala perdida na minha cabeça? Se o grande David Wilkerson morreu de forma tão inesperada, tão impensada, o que é que me garante que nada vai acontecer comigo quando eu voltar hoje, nesta noite, para minha casa? Sabem do que eu fui lembrado quando ele morreu? Eu fui lembrado mais uma vez que não sabemos o como e quando iremos partir. Nós não sabemos. E se não é permitido sabermos o como e o quando partiremos, isso é porque cabe a nós viver como quem sabe que poderá partir a qualquer momento, a qualquer instante. Cabe a nós viver com os olhos fixos no nosso destino, no fato que de fato é importante. A morte, acima de tudo, é um grande lembrete, é um grande sinal de Deus. A morte é Deus nos dizendo: vocês não sabem o dia nem a hora, portanto, vigiem, vigiem, vivam como quem sabe que a qualquer momento, você poderá partir. Você está preparado para a morte? Se você soubesse que partiria hoje, você estaria preparado? Eu queria fazer uma pequena confissão. Queria confessar uma coisa. Eu queria confessar que eu não gosto de viajar de avião. Eu não gosto. Não gosto. E eu não gosto porque em algum lugar dentro de mim, algo me diz, algo me lembra que quando eu pego um avião, existe uma
possibilidade de alguma coisa dar errada aí, morrer. Uma pulguinha fica ali, olha, você pode morrer, você pode morrer. E aí a mão começa a suar, o coração começa a bater e a oração flui, que é uma beleza. E se dá turbulência, então é só oração em línguas, é profecia, é citação de promessas. Deus, eu sou teu servo. É ridículo. É ridículo. E aí quando eu olho para ver se tem alguém da equipe, no mesmo, sentimento, no mesmo clamor, na mesma intensidade, o avião mal sai do chão, já está todo mundo dormindo, roncando, babando. Eu ali, eu sou teu servo. É só eu ficar sabendo que a gente vai pegar um avião para o Pará, para Brasília, para o Rio Grande do Sul, para São Luís. Vocês entenderam? É só eu ficar sabendo que aí a alma já começa a se inquietar e algo muito interessante acontece. Algo interessante. O Juliano, ele começa a ter uma outra perspectiva de vida. De repente, ele se lembra que, embora seja muito jovem, muito em breve é bem possível que ele parta. E aí, sob essa perspectiva, sob esse entendimento, o Juliano, então, ele tenta ser um marido melhor. Sob essa nova perspectiva, ele tenta ser um pai melhor. Quando eu sou lembrado de que o meu destino final não é aqui, eu me torno mais humano. Sob qual perspectiva você tem vivido a sua vida? Você está preparado? Você está se preparando? Porque quando a morte vier, antes de nós sermos lançados ou inseridos na eternidade, todos nós vamos viver um momento de maior suspense da nossa existência, porque todos vamos comparecer perante o tribunal de Deus, todos iremos ser julgados perante o trono de glória. Cada um de nós dará contas de si mesmo, e cada um receberá segundo o bem ou o mal feito por meio do corpo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Mas diferente do julgamento dos incrédulos, diferente do julgamento deles, o julgamento dos cristãos não será para sentenciar condenação ou salvação, não. Por quê? Porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Jesus apagou toda a dívida. Ele apagou toda a dívida do nosso pecado na cruz do Calvário. Ele apagou. O nosso julgamento será bem diferente. O nosso suspense será outro. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela comigo em 1 Coríntios, no capítulo 3.
1 Coríntios capítulo 3, versículos 8 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Coríntios 3, versículo 8 em diante. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, usando prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia do Senhor, o dia do acerto de contas, trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. O fogo provará as motivações, revelará as disposições, a verdade. E eu, assim como outros gigantes que vieram antes de mim, gosto de entender que o texto aqui nos fala, quando o texto aqui fala das obras, ele não está falando das obras para a salvação, mas das obras realizadas como alguém que já foi salvo. E existem outros textos que a gente poderia citar aqui, mas só para relembrar vocês sabiam? Existem recompensas nos aguardando, existem recompensas nos aguardando. Deus, o Senhor, Ele não nos revelou exatamente o que elas serão, mas como Deus nunca decepciona, Ele nunca decepciona, a gente pode esperar, a gente pode ter certeza que elas serão gloriosas. Elas serão gloriosas, gloriosas. Existem galardões separados para aqueles que em fidelidade viverem para o Senhor, viverem diante do Senhor. E nada do que você viver ou deixar de viver em amor ao Senhor passará despercebido. Nada, todo o seu serviço, toda lágrima, todo sacrifício, toda renúncia, todo amor expresso ao próximo não passará despercebido no dia do Senhor. Nada, tudo será revelado. Somos por demais gananciosos pelas coisas desta vida e por de menos pelas coisas eternas. Queremos ser ricos, queremos ser doutores, queremos ser reconhecidos, queremos construir e desfrutar de coisas. E para alcançar esses objetivos, a gente faz o que for preciso, A gente não dorme, a gente não come, a gente trabalha como condenados, a gente se priva
de companhias, nós sofremos um monte. Mas quando se trata de ajuntar tesouros no céu, quando se trata de uma esperança eterna, nós somos tímidos. Eu não sei quanto a você, mas eu espero. Eu não sei quanto a você, mas eu sonho. Eu não sei quanto a você, mas eu quero cada vez mais ser tomado por essa esperança. Eu quero cada vez mais viver por aquilo que não vai passar, Eu quero viver não me esquecendo que no grande dia do Senhor, no dia em que eu prestarei contas de toda a minha vida, eu não quero me esquecer que naquele dia eu vou querer, naquele dia eu vou desejar. Eu não quero me esquecer que naquele dia eu vou precisar ouvir do Senhor: servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel. Venha, venha, venha e desfrute, venha e experimente da minha bondade, por todo o sempre da minha glória, por todo sempre da minha grandeza, da minha companhia, por todo o sempre. Não se enganem, parem de pensar que aqui é o céu. Parem de pregar como se aqui fosse o céu. Esse mundo é um mundo caído. Esse mundo é um lugar de choro. Por mais misericordioso que o Senhor seja com você nesta vida, você ainda não experimentou o paraíso. Eu e você ainda não experimentamos o paraíso. Viva para a eternidade. Viva para a eternidade. Mantenha os seus olhos fixos no alvo, no prêmio, no nosso Senhor. A vida é um vapor. Não perca o seu tempo, invista a sua vida naquilo que tem valor. A vida é um vapor.